Se for para desistir, desista de ser fraco. Tudo tem solução. Só não tem solução a morte. E olhe lá, até porque isso daí é relativo segundo a crença de cada um. Porque a morte, para mim, é lucro. Aqui, Cleiton Feliciano, do canal Criado pela Mente. Hoje eu falarei de duas coisas com vocês. Na verdade, eu vou compartilhar dois raciocínios que eu acho que é muito importante. Antes, eu já vou pedir o seu like, a sua inscrição, o seu comentário e o seu compartilhar, para vocês compartilharem com pessoas que vocês sabem que estão alinhadas com essas conversas, com essa vibe, com essa vibração. Fazia tempo que eu estava para falar, e uma coisa que a partir de agora eu vou procurar fazer sempre, eu não vou deixar de fazer, e também já é uma dica fora do contexto de bônus para você que está me assistindo aí, é o quê? Você que grava conteúdos para a internet, você que é um criador de conteúdos, se você tem uma ideia, não perca tempo de colocar essa ideia logo na telinha, de ter atitude já de explanar essa ideia, porque acontece muito comigo e provavelmente acontece com você que está me assistindo. Se acontece, coloque nos comentários aí. Você tem uma ideia e você fala, hoje à noite eu vou gravar sobre essa ideia, ou no máximo amanhã eu vou elaborar melhor, eu vou lapidar melhor, eu vou estudar de uma forma melhor, aí depois eu vou colocar esse conteúdo. Reparem que essas ideias, pelo menos comigo, elas vão embora. Isso acontece muito. Parece que é algo que some. Hoje eu acho que você que é criador de conteúdo, como eu estou sendo e sou criador de conteúdo, me identifiquei com isso, eu acho que isso é um dom e é coisa que você não pode desperdiçar nada. Então veio uma ideia boa, tem algo que você tem que passar de importante, se possível, pare o que está fazendo e passe logo, senão você vai perder essa ideia ou outra pessoa virá e fará no seu lugar e fará de uma forma até melhor, e quanto você for fazer, você já está ultrapassado. Nada que também você não possa fazer, sem problemas, mas faça, é muito melhor. Você vai aprender já ensinando, recapitulando aquilo, então faça. Então, faz tempo que eu queria falar, na verdade que eu observava, vídeos do Cariani e também do Pablo Marçal. No caso do Cariani, eu sempre fiquei assim observando vídeos dele, a ascensão dele na internet. Eu sempre fiquei observando como os vídeos dele são enganjados, porque como eu entrei aqui no YouTube, eu sei o quão é difícil, eu sei o tanto que é difícil você cativar, enganjar as pessoas. Eu pensei, por que esse cara, ele, como vários outros, eu estou dando um exemplo dele, que ele tem muita visibilidade também. Eu pensava, por que acontece isso com ele? E uma coisa que me chamou muita atenção, como no meu canal tem vários materiais agora falando disso, e eu vou colocar futuramente, daqui quem sabe, 1 mês, 2, 3 meses, fotos de antes e depois, e eu vou gravar um vídeo com o maior prazer mostrando o resultado sobre atividade física. E esse vídeo não é somente sobre atividade física, mas faz sentido eu colocar tudo aqui, até porque esse vídeo é para falar de finanças, é para falar de desenvolvimento pessoal, que para mim são coisas importantíssimas. No meu último vídeo eu falei de Silvio Santos, só que eu gravei também, entra nisso que eu estou falando para vocês, eu fui gravar à noite. Eu acordei com a notícia da morte dele, do maior apresentador do Brasil, quem dirá do mundo, porque não tem, dentro ali das peculiaridades dele, não tem para ele, na minha visão. Tendo em vista que ele passou provavelmente muitos e muitos perrengues e como ele lidava com as dificuldades, como ele vencia as dificuldades, então na onde que eu quero chegar? Eu esqueci de dizer, porque talvez alguém, e isso serve para o algoritmo do YouTube. Então, senhor YouTube, senhor algoritmo do YouTube, eu não estou saindo do meu nicho, que é falar de finanças, é falar de desenvolvimento pessoal. Mas, além de eu ser fã de Silvio Santos, ele basicamente, tudo que a gente vê sobre ele, principalmente agora depois da morte dele, ele sempre preocupou com a parte financeira de seus empregados, das pessoas que ele ajudava.
por quê? Porque ele teve uma infância muito dura, ele teve uma infância muito difícil. Então, tem tudo a ver com o meu canal, porque falar de Silvio Santos é falar do homem do baú, é falar de dinheiro. E falar também dele é falar de desenvolvimento pessoal, porque ele é um cara totalmente desenvolvido. Então é o seguinte, voltando para o Cariani, eu notei que ele tem muita força e eu vejo que ele consegue, dentro das palavras, ele é um cara realmente também culto, ele é um cara que tem algumas graduações, ele tem muito tempo de atividade física, ele é um atleta, ou pelo menos um ex-atleta. Eu notei que o que dá força para ele, o que dá engajamento para ele, é falar coisas verídicas, coisas congruentes. O que quer dizer isso? É falar coisas que, de fato, quem assiste é impactado com aquilo. É uma verdade dura e crua, ou nua e crua. Entendeu? Então, o que ele sempre foca? Quais são as mensagens dele que, para mim, impactaram? E eu deduzo que impacta para as pessoas pelos tantos de seguidores que ele tem. É porque ele associa atividade física com desenvolvimento pessoal. E isso tem tudo a ver. Então hoje eu quero trazer isso aqui para vocês, porque a atividade física, no meu caso, eu pratico esporte há mais de 24 anos. E eu posso dizer que eu já fui um atleta. Nunca profissional, mas já fui. Eu já cheguei a treinar de segunda a sábado, só descansando no domingo. E eu fui aquela pessoa que com certeza alguém aí de vocês vai se identificar comigo. Eu fui aquela pessoa que quando eu estava correndo, né, porque quando na época de jogar bola, aí a gente ia correr, a gente corria demais para ter preparo e tal. Tinha situações que praticamente a gente sentia que nosso espírito, a nossa alma saiu do corpo. O corpo estava ali só, vamos dizer, no automático. E outra coisa que chamava atenção é que o coração estava praticamente para explodir de tanto esforço que a gente estava fazendo. E também, né, como passou a Olimpíadas agora há pouco tempo, eu vejo aquilo ali, são as coisas que mais me emocionam. Porque para uma pessoa chegar em uma Olimpíadas, ela teve tantos desafios, ela venceu tantos obstáculos que não é para qualquer um. Para mim, eu tenho convicção disso, porque só quem é desse time sabe disso. Então, por que Cariani e a turma dele, eles estão tendo muita repercussão? Porque eles usam isso. Todos, obviamente, né, todos meros mortais nessa terra, são cheios de defeitos, são cheios de erros, mas os acertos também falam alto, uma hora ou outra. E eu noto que nas mensagens impactantes do Cariani, ele associa essas duas coisas. Por quê? Quando a gente está com o corpo forte, a nossa mente geralmente está forte, a nossa mente está energizada. O nosso corpo está energizado. Nós, no caso aqui, homens, acredito que também mulher, dentro da sua feminilidade também, mas nós, como homens, nos sentimos muito mais másculos, muito mais preparados ali para um ataque ou para uma defesa. Então isso eu falo porque é óbvio, eu estudo sobre tudo que eu trago aqui e eu sei que isso tem base científica. E repito para vocês, logo após a gravação deste vídeo, eu vou para academia. Por quê? Como os vídeos anteriores meu aí também. Eu ganhei 10, 12 quilos acima do meu peso ideal. Mas eu não descanso, porque eu tenho esse espírito de atleta, eu tenho memória muscular, coisa que eu sempre falo para os outros, não é que me torna melhor do que ninguém, mas facilita. Por quê? Porque o que eu já suei, o que eu já esforcei, o que eu já me machuquei, o que eu já venci a mim mesmo, porque ser um atleta, ser uma pessoa que se autodesafia é vencer a si mesmo. Não é vencer o outro, mas é vencer a si mesmo. A pessoa que ela fala ali, ó, vou correr todo dia 5 quilômetros, que é o caso que eu estou fazendo por esses dias. Você, quando vai começar a fazer, tudo no seu corpo fala, não faz, tá doendo tudo, não faz. E como eu já disse também no outro vídeo meu, já teve situações por esses dias agora que eu só
Parei, por quê? Porque eu já não estava aguentando. Provavelmente eu estava com H1N1 ou Covid ou algo assim, algum tipo, porque tive febre fortíssima, fortíssima mesmo, durante uma semana. O negócio foi feio, então não tinha como. E olha como é as coisas, parece que tudo joga contra nesse aspecto, e eu acredito nisso. Por isso que Cariani vence em enganjar com seu público, porque eu vou sair daqui, vou para academia, eu tive que comprar, na verdade, esse short aqui, short não, na verdade é chamado de bermuda, bermuda segunda pele, alguma coisa que tá do lado errado aqui, porque pela primeira vez na minha vida, de fato, eu estou com bastante sobrepeso, além do peso ideal meu, eu pela primeira vez começou a pegar na minha virilha, machucar a minha virilha. Então estava muito incômodo. Na verdade, o dia que começou a machucar, e eu tô com a meta de chegar ali na esteira, no mínimo 5 quilômetros, começou a pegar e eu continuei. Então cortou. Aí eu tive que parar por um dia, porque eu procrastinei de ir lá comprar, mas já está na mão, ou seja, já vou colocar e já vou para academia cumprir a minha meta. E na onde que eu quero chegar? Senão o vídeo também vai ficar longo. É fácil? Não é. Mais uma vez eu falo, não é fácil. Mas, por que do sucesso do Cariani? Porque ele fala essas coisas que são congruentes. Ele fala essas coisas que fecham. Todos que já passaram, ou você que ainda vai passar, que eu recomendo, mais uma vez, você que é sedentário, você que está acima do peso, você que tem uma vida totalmente ociosa, pratique atividade física, se hidrate bastante. A atividade física, ela regula tudo, ela faz você comer melhor, na verdade ela te força, e eu falo por mim, comermos melhor, hidratarmos melhor. O nosso organismo, ele foca em alimentos que têm mais nutrientes. Eu sempre falo com a minha esposa que quando eu começo a praticar atividade física, para mim o maior freio, para mim o melhor remédio, porque eu, como já fui um atleta, e eu já fui um atleta, ao meu ver, de alto nível, porque para mim é isso, não é que é uma regra, eu digo por mim, de treinar de segunda a sábado e treinar ali no seu máximo. Quando a gente está nessa pegada, quando a gente está dessa forma, tudo funciona melhor no nosso corpo, só que em contrapartida, quando a gente vai comer uma besteira, uma porcaria, parece que o nosso cérebro fala para nós, não faça isso, porque se você fizer isso, amanhã eu te apago lá naquela atividade física, amanhã eu te derrubo, amanhã você não vai conseguir fazer o que você se propôs a fazer. Então, por isso que eu vejo, e por isso que na verdade eu tenho uma certeza que Renato Cariani, ele impacta nas redes sociais por isso, porque ele consegue mostrar através de dando aulas, né, incentivando as pessoas, sendo um cara com a idade que tem, tendo um corpo atlético, um corpo com uma massa corporal ali adequada. Então, por isso que eu vejo que ele consegue isso, e é mérito e muito mérito, porque só quem tem um corpo como ele, como eu já tive, vou voltar a ter e vou trazer aqui para vocês, sabe o quão é difícil. Para muitos que são sedentários, para muitos que não são desse meio do esporte, acham que é fácil, mas tente para ver como que é. Agora, o Pablo Marçal é outro. Obviamente, sempre polêmico, sempre exagerado. Esses dias eu vi num debate, né, que ele está sendo aí candidato a prefeito da cidade de São Paulo, ele falou que lá na Cracolândia não tem ex-atleta, que lá você vai achar, de fato, isso todos nós sabemos, ex-médico, ex-engenheiro, ex-advogado, provavelmente CEO de empresas, ex-pessoas de todo segmento, desde o do baixo ao alto nível. E na onde que ele quer chegar, eu entendi. E também acredito que é muito válido o que ele quer falar. A mensagem que ele quer trazer, de fato, para mim também uma verdade, mas exageradamente. Porque quando ele fala que não tem na Cracolândia ex-atleta, ele quer dizer que a atividade física, ela é a única forma, ela é o único mecanismo que tira as pessoas da droga, que a pessoa não vai se enveredar para as drogas. E isso 99%, até eu posso estar exagerando um pouquinho, mas eu acredito que isso faz sentido sim, porque quem é atleta sabe disso, quem foi, quem é,
E é uma coisa que a pessoa nunca parece que deixa de querer ser, porque parece que não consegue, o negócio te puxa. A atividade física, ela te puxa para você ir lá e fazer, porque você vai se sentir melhor, você vai ficar melhor, você vai ter saúde mais perfeita, e é isso aí. Mas ele exagera porque eu convivi e conheço pessoas que foram atletas e atletas profissionais que caíram em drogas, caíram em bebidas alcoólicas e perderam suas vidas nesse mundo. Então, óbvio que se formos lá na Cracolândia, vai ter ex-atleta? Com certeza vai. Só que, comparado às outras profissões, eu concordo. Por isso que eu entendo o lado dele. Mas é Marçal sendo Marçal, né? Ele dá aquela exagerada para ele ter também a visibilidade que ele tem. E ele também, ao meu ver, ele se encaixa na mesma metodologia do Cariani. Porque notem que em várias palestras que ele dá, em vários cortes que você tem dele na internet, ele fala de blindagem, tipo, da atividade física, de que ele fez tal competição, que ele disputou não sei quantas competições, e realmente isso é válido, que aquilo ali ele mostra que a pessoa fica, sabe, se transforma, e a atividade física transforma mesmo, transforma o corpo e a mente, mas de uma forma magnífica. Agora, pessoal, de tudo que eu falei, o segundo tema desse bate-papo aqui é o quê? Tudo tem solução. Como eu falei no início, só não tem para a morte, e mesmo assim eu ainda falei, tem exceções, porque eu sou da opinião que, partindo ali das escrituras sagradas da Bíblia, a morte para o cristão é lucro. Então, você que está sedentário, você que está endividado, você que está ali sem norte, você que está sem ambição, você que se preocupa demais com as coisas, se você também acredita nesse título aí meu que eu coloquei, que tudo tem uma solução, que na verdade não é eu que eu coloquei isso é uma realidade, é um fato, não há sentido para você ficar nessa vida altamente preocupado, de você ficar ali, sabe, quebrando a cabeça demais, pensando em coisas que não é da minha cabeça, não é daqui que está saindo somente. Tem estudos científicos ou tem estatísticas que 95% das nossas preocupações, dos nossos medos, não vão acontecer. É somente fruto dessa cacholinha aqui. E eu, como já também tenho vídeos meu lá atrás que eu falei, isso daqui, ó, se a gente não souber gerenciar muito bem gerenciado, nos leva para o inferno. E quando eu digo levar para o inferno, é comparando do céu para o inferno. Você sai totalmente da sua zona de paz. Então, não permita acontecer isso com você. E para finalizar, partindo que tem pessoas que falam tudo tem solução, que não existe problema, eu falo, problemas existem sim, e existem para todos nós mortais. Mas o que vai importar de verdade na sua vida é as atitudes que você toma, são as tomadas de decisões que você toma. E isso sim vai importar na solução do seu problema. Então, pessoal, você que ficou até aqui, você está me devendo o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, a sua inscrição, ative as notificações para que todos os vídeos que eu fizer cheguem para você. Cleiton Feliciano, do canal Criado pela Mente.